Eu gosto de fazer menção da construção dentro de casa, né? Da construção familiar. Eu gosto de fazer menção disso porque educação você tem em casa. Ensinamento, né? O conteúdo teórico, o aprendizado das várias artes, das várias disciplinas você aprende na escola e na sociedade. Mas a educação de verdade você tem em casa. Então eu tenho um pai e uma mãe que sempre prezaram por uma educação bem forte, né? Por um estilo de vida dentro de honra, de disciplina, dentro de princípios e valores que no início eu não sabia. Lá atrás, quando você é criança, você quer refutar, você não quer atender. Mas todo grande homem, ele é construído primeiramente dentro de casa, né? Ele é o resultado de um trabalho de pai e mãe que está preocupado em forjar a criança. Então, eu lembro que quando eu tinha meus 13 anos de idade, e numa infância bem pobre, não era miserável não, mas uma infância bem pobre, meu pai sempre foi muito trabalhador, mas na época era uma dificuldade muito grande. E minha mãe chegava para mim e falava assim, meu filho, não tem... Ela sabia que eu gostava de pescar, de caçar e tudo mais, ela, meu filho, não tem carne hoje. Aí, aquilo ali doía em mim, eu falava assim, cara, pegava uma tarrafa, pegava mais um ou dois colegas que gostavam de pescar, ia lá no Rio Guandu, morava perto do Rio Guandu. A gente ia lá, pegava 5, 6, 7 quilos de peixe e o problema estava resolvido. A questão de... todo homem, ele as habilidades, né? As características do homem é proteção, promoção, provisão, coesão, lei, ordem e liderança. Então, o homem, quando ele é forjado para ser protetor, promotor, provisor, gerar lei, ordem, liderança, coesão, ele, quando chegar na hora que tiver de tomar a responsabilidade dele fora do lar, ele vai fazer com excelência. E a minha mãe me forjou isso. Minha mãe jogou, não me botou, não me imputou uma responsabilidade. Ela compartilhou comigo uma necessidade. Eu, como gostava de fazer, já tinha uma habilidade, fui lá e resolvi o problema. A mesma coisa foi na época de trabalhar, né? Eu queria ter um tênis, eu queria ter um reboque, eu achava a minha galera que estudava comigo, pô, meu irmão, os caras tinham tênis bons, eu não tinha um tênis bom. E eu pedi minha mãe um tênis. E minha mãe falou assim, pô, não tem pra te dar. Eu falei, mãe, eu posso trabalhar, ajudar o cara a fazer uma limpeza ali no terreno, no sítio, o cara tinha chamado, teve a perguntar se a gente queria. Aí minha mãe falou assim, desde que você não saia da escola, você pode trabalhar. Então hoje a gente está numa geração onde botar uma criança de 13 anos para trabalhar, às vezes pode gerar o quê, né? Gera uma série de discussões aí trabalho, forçar trabalho infantil. Só que na nossa época, na minha época, e não é muito longe, em parte, isso era muito viável porque era uma necessidade, né? Era um tempo ruim, então tinha que criar homens fortes. Então aquilo ali me forjou um pouco na minha infância. Quando chegou nos 19 anos, ou 18, se eu não me engano, quando eu tinha passado, né? E eu entrei na Marinha através de um amigo que é o Ronaldo Temporão, o apelido dele é Temporão. Eu não sei como foi que ele entrou na Marinha, como ele conheceu, mas ele entrou pro CFN e eu fui fazer a visita, aquelas visitas no final de semana, né? Aham. E eu cheguei lá, cara, quando eu cheguei lá no Ciampa, que eu vi nas companhias ali, aí em volta do campo, a gente fica todo mundo parado ali, eu vi aquele movimento, os caras batendo palma, vibrando pra caramba, e aquilo ali falou assim, eu falei pra mim assim, cara, eu quero ser isso aí. A partir dali, isso foi em 97, ele era da turma 397, isso foi em setembro de 97. Em setembro de 97, eu tive de setembro de 97 até setembro de 98, um ano, para estudar e para passar para poder ser fuzileiro naval. Quando eu cheguei lá, eu tive um choque, né, cara? Porque você entra na Marinha pensando que é uma coisa, a vida castrense é uma vida pesada, é uma vida difícil, onde o cara vai te forjar num outro molde, já não é pai e mãe, já não é vínculo familiar, já é o mundo, né? E os sargentos, Sargento Brito, Sargento Muros, Sargento Badaró, Vasconcelos. Não sei se tu conheceu esses caras. Esse aí eu não conheço, não. Pô, são antigão. Esses caras, cara, quando a gente chega lá no Ciampa, os caras são um monstro, irmão. Com 19 anos, tu escuta um cara te pressionar, vê o cara te botando pra pagar, tu começa a falar assim, meu irmão, teve gente que pediu pra ir embora lá, entendeu? E aquilo ali eu comecei a ver, não, eu aguento ficar mais um dia.
Então, não era um curso de operações especiais, mas era um curso que me forjou para aquele momento ali, para aquela situação ali.